Graça e paz, amados irmãos e amigos que acompanham semanalmente a grade de programas da Constante TV, uma TV missionária, uma TV que comunica o Evangelho para a glória de Deus. O programa Aroma de Vida abre às segundas-feiras, às 19 horas, a grade de programações. E este programa está comprometido e tem como propósito fazer exposição bíblica da Palavra de Deus. E o nosso objetivo é expor livros completos da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Portanto, acompanhe. Se você quer aprender a Palavra de Deus, se você quer fazer um estudo minucioso e detalhado das Escrituras Sagradas, o programa Aroma de Vida é para você. Nós estamos estudando esta primeira carta e nós já vimos que o apóstolo Pedro, como sábio construtor, ele estabeleceu o fundamento e o alicerce da sua carta, nos 12 primeiros versículos do capítulo 1. No versículo 13 do capítulo 1, ele então fez a transição da parte doutrinária, que descreve o que Deus fez para nos salvar, para a parte prática dos deveres dos salvos. O que os salvos devem fazer? Deus nos salvou, como os salvos devem proceder para com Deus. Se eles querem ter um relacionamento reto, um relacionamento que agrada a Deus, o que devem fazer? Também o apóstolo Pedro vai nos ensinar como os salvos devem, para ter um relacionamento correto, reto com os irmãos em Cristo, como eles devem agir. E é isso que nós estamos considerando. Agora, nós acabamos de expor o primeiro capítulo. Foram 25 mensagens e hoje iniciaremos a exposição do capítulo de número 2, total e absolutamente vinculado e conectado com tudo o que já vimos até aqui. O apóstolo Pedro diz, então, em sua primeira carta, capítulo 2, versos 1 e 2, o seguinte: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Nós já consideramos até aqui que o apóstolo Pedro, ele nos apresentou 7 mandamentos. Agora, no capítulo 2, ele acrescenta o 8º mandamento e o 9º mandamento. Veremos na nossa tela todos esses 9 mandamentos. Agora prestem atenção que do primeiro até o 6º mandamento tem a ver com a atitude do salvo, do crente para com Deus. E o 7º, o 8º e o 9º mandamento já são orientações de como os salvos devem se comportar, devem se relacionar uns com os outros no seio da igreja. Vejamos, ele diz que nós, com o entendimento pronto para entrar em ação. O que significa isso? Como Pedro preparou o nosso entendimento para entrar em ação, nos ensinando a doutrina da salvação. O nosso entendimento está pronto para entrar em ação. Isso significa o que devemos fazer diante do que Deus fez e baseado no que Deus fez. Primeiro, tendo com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole. Isso é principalmente em relação a Deus, para não pecarmos contra Ele. Esperai inteiramente na graça. Em terceiro lugar, 3º mandamento, não vos amoldeis aos desejos. Em 4º lugar, o 4º mandamento, sede santos. O 5º mandamento, andai com temor. O 6º mandamento, andai sabendo que fostes resgatados.
Estes 6 têm a ver com a nossa relação com Deus. Agora, observem que o 7º, o 8º e o 9º têm a ver com os irmãos, com os crentes, com os salvos no seio da igreja. O 7º mandamento é amais uns aos outros. O 8º, já no capítulo 2, verso 1, deixando toda a maldade, e ele prossegue, nós consideraremos, e desejai o puro leite espiritual. Que mensagem maravilhosa é essa do apóstolo Pedro. Ele diz para nós, portanto, no versículo 13 ele diz, portanto, é uma conclusão da doutrina da salvação. No versículo 22 do capítulo 1, ele diz, assim, do mesmo modo, dando continuidade ao que as conclusões que ele vem tirando. E ele repete, portanto, para deixar claro que continuam sendo conclusões, mandamentos éticos, morais, orientações sobre os deveres dos salvos. Uma vez que ele expôs a salvação, e uma vez que está certo de que pela graça fomos salvos, como os salvos se comportam, o que eles devem fazer? Os salvos devem, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja, e diz o apóstolo, e toda difamação. O que devemos fazer? No versículo 2 ele diz, desejai o puro leite espiritual. Tem 2 mandamentos aqui, deixando e desejai. São 2 atitudes que devem ser obedecidas, não sucessivamente, uma depois da outra, mas simultaneamente, concomitantemente, à medida que deixamos aquilo que Deus reprova, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não deve estar presente no nosso coração e nos nossos relacionamentos, nós devemos simultaneamente deixar estas coisas e, concomitantemente, desejar o puro leite espiritual, que veremos é a própria palavra de Deus. São 2 deveres simultâneos que devemos obedecer e que devemos também cumprir. O apóstolo Pedro, então, ele nos diz, deixando. Esta palavra, este verbo, indica, ele é um imperativo, ele tem a força do imperativo, portanto é uma ordem. E esta palavra tem a ver com o despir-se. Alguém que vai se despir das roupas sujas, vai tirá-las. Também tem a ver com o abandonar, o deixar, o rejeitar. E o que é que eu como cristão, você como cristão, o que os cristãos devem abandonar, deixar e rejeitar em suas vidas? Em primeiro lugar, toda maldade. Toda maldade. Esta palavra, traduzida em português por maldade, ela é bem abrangente e ela inclui todo tipo de malícia e malignidade do coração humano. E eu quero aqui destacar o seguinte: fomos salvos, o apóstolo Pedro nos ensinou, mas a salvação que começou na regeneração pelo poder da ressurreição e pela semente imperecível, a palavra de Deus, a salvação começou com um novo nascimento. Mas a salvação não trouxe perfeição. A salvação não trouxe, ela não erradicou, ela não extirpou do nosso coração o pecado. Continuamos pecadores, pecadores salvos, mas pecadores, salvos, mas pecadores. É por essa razão que ainda existe em nós uma fonte que o apóstolo Paulo chama de carne, a natureza pecaminosa, a natureza decaída. E desse coração pecaminoso, apesar da nova vida, do novo coração, do nascer de novo e da nova criatura que somos em Cristo, ainda estamos vivendo neste mundo e o nosso coração
ainda é pecaminoso. Por isso, dele brotam pecados. Pecados que, se concretizados, gerarão atitudes que são destrutivas dos relacionamentos. Atitudes que rompem amizades, que magoam, que ferem, que acabam com a comunhão, com a união e com a paz na igreja. Observe que Pedro até aqui não usou a palavra igreja, mas ele já começou no capítulo 1 dizendo: amai-vos uns aos outros. Ele disse: vossa vida foi purificada, como? Pela obediência à verdade. Uma vida purificada pela obediência à verdade é conduzida ao amor fraternal, no sentido de capacitada para amar. Ora, então, amem uns aos outros. Ele está falando agora da igreja, dos irmãos. E Jesus bateu nessa tecla. E agora ele continua a falar dos relacionamentos para manter a união, a unidade tão importante no seio da igreja. E Jesus orou pela união do seu povo, a harmonia, relacionamentos fraternos e edificantes. É preciso deixar, abandonar e tirar. Não esqueçam o contexto desta carta. Esta carta foi escrita para cristãos que estavam sendo perseguidos, difamados, caluniados, reprovados, rejeitados pela sociedade. Já foi explicado que não era uma perseguição do Estado, das instituições, era uma aversão social. Eram os contemporâneos e os conterrâneos que não aceitavam a nova fé, o novo caráter e a nova conduta. Ora, se eles estavam vivendo num contexto de rejeição, de perseguição e de um contexto de aversão social, como eles deveriam conviver no seio da igreja? Como? É triste chegar numa igreja, nós que vivemos num mundo de tantas discussões, desuniões, desavenças, atritos, guerras, chegar na igreja e ter relacionamentos rompidos, as pessoas magoadas umas com as outras, divididas, desunidas. Isso é uma tragédia. A igreja, o relacionamento entre os cristãos no seio da igreja deve ser de união, de unidade e de amor, para dar testemunho ao mundo perdido da presença de Deus em nossas vidas e do poder transformador do Evangelho. Por isso, o apóstolo Pedro, ele está ordenando, portanto, vocês são salvos, portanto, deixem, rejeitem, abandonem o quê? Em primeiro lugar, toda a maldade. Como eu expliquei, é um termo abrangente que implica em todo tipo de iniquidade do coração humano. A malícia. Você, às vezes, está convivendo com uma pessoa na igreja e você não conhece o coração dessa pessoa. Ela aparentemente é cortês, ela é amiga, mas no coração tem maldades, tem malícia. Já ouvi dizer de muitos e muitos casos de pessoas que se aproximaram umas das outras, aparentando bondade, aparentando amizade sincera e se aproveitaram depois de conquistarem a confiança para violar uma criança daquela família, para promover o adultério e uma série de outros desastres morais nos relacionamentos. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Às vezes os corações estão cheios de maldade. Aquilo que estão falando está carregado de maldade, porque o coração... Então, os cristãos e os salvos devem deixar toda a maldade, toda a malícia e devem procurar a bondade, a benignidade, conforme ensinam as Escrituras. Também devem deixar todo o engano. A palavra original é dolo. E esta palavra tem a ver com o enganar através de uma armadilha.
Para enganar, é preciso mentir. Você não consegue enganar as pessoas se você disser a verdade, se você for transparente. Então, a base, o fundamento de todo engano é a mentira. E o apóstolo Pedro está dizendo: vocês devem abandonar o dolo, o engano, não ludibriar as pessoas. Isso não tem a ver com uma pessoa salva, remida, transformada. Isso tem a ver com a velha criatura, não com a nova criatura. Ele prossegue dizendo, deixando o fingimento. Fingimento é a tradução de uma palavra grega muito conhecida em nossa língua. Hipocrisia, literalmente, no texto grego está escrito hipocrisia. Hipocrisia significa ter duas caras, usar uma máscara, ser uma pessoa que engana, uma pessoa que aparenta ser o que não é. A hipocrisia é aquela atitude cortês, aquele tapinha nos ombros, os elogios, os afagos na frente. E por detrás, então, a traição, a deslealdade. A hipocrisia é terrível. E a pior de todas as hipocrisias é a religiosa. É quando, em nome de Deus, eu finjo ser alguém espiritual, que tem a aparência, como diz o apóstolo Paulo, da piedade, mas negando o poder da piedade, porque uma pessoa piedosa, ela não é hipócrita. E Jesus, de forma veemente e severa, ele acusou e ele enfrentou os fariseus, um grupo religioso extremamente devoto, conhecedor das Escrituras, em virtude da sua hipocrisia. Portanto, se queremos união e unidade, se queremos bons relacionamentos na igreja, que nos edifiquem, que compensem todos os relacionamentos tóxicos, perigosos que temos no mundo, lá onde você trabalha, na vizinhança e em vários contextos, ninguém acredita em ninguém, ninguém confia em ninguém, todo mundo tem um pé atrás, 2 pés, 10 pés atrás, porque as experiências nos mostram que as pessoas podem ocultar o que pensam de fato e o que são. Por isso, nós estamos alertas, mas nós deveríamos, como compensação, no seio da igreja, nos relacionar uns com os outros, deixando de lado toda a maldade, rejeitando a maldade, rejeitando o engano, rejeitando o fingimento. E ele aponta mais um pecado, a inveja. A inveja é quando eu não suporto, é quando eu não aguento, é quando me faz mal ver alguém ter o que eu gostaria de ter e não tenho. O que eu gostaria de ser e não sou. Conquistas que eu gostaria de ter obtido êxito e não obtive. E então, a inveja. Eu não suporto. Talvez até eu não me importasse de não ter conseguido, mas que outros tenham conseguido, isso me faz mal. Um pastor, por exemplo, vou me colocar um exemplo pastoral, pode ficar inveja com inveja de um outro pastor, porque a sua igreja cresceu, porque a sua igreja é uma igreja dinâmica e ele não conseguiu os mesmos resultados. E ele pode ficar com inveja. E uma pessoa com inveja, ela se torna recalcada, ela se torna uma pessoa complexada e ela põe toda a sua maldade para fora. E o autor, Pedro, vai dizer toda difamação. A difamação é a calúnia. É quando você não apenas é maledicente, é pior do que a maledicência. Porque a difamação, ela quer afetar o caráter, ela quer atingir a moral, a reputação. A difamação tenta denigrir as pessoas diante das outras. Por exemplo, comprou um carro novo, deve estar roubando, deve estar com negócios escusos.
e a pessoa começa a colocar dúvida, denegrir a imagem daquele irmão, daquela pessoa, levantando dúvidas, né? Às vezes, aparentemente, apenas questionamentos ingênuos. Mas, no fundo, o que se quer é denegrir. O apóstolo Pedro, ele está dizendo para nós, portanto, o 8º mandamento, deixando, rejeitando, abandonando, como alguém que se despe, vai se despir de roupas sujas e vai tirá-las. Ele está dizendo, tirem das suas vidas, tirem, seja dentro de casa, seja no trabalho com pessoas que não são do Senhor, muito menos no seio da igreja. Se nós queremos ser igreja de Deus, povo de Deus, e mostrar a diferença que Jesus Cristo, porque nós pregamos o Evangelho, nós afirmamos que o Evangelho é o poder de Deus. Pedro disse que Deus nos regenerou pela ressurreição, o poder de Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vencendo a morte. Esse poder, ele nos regenerou, ele nos fez nascer de novo. Somos novas criaturas. Esse poder. E Pedro também disse que pela palavra, a semente incorruptível, nós fomos regenerados. Sendo o Evangelho o poder de Deus, e nós reivindicamos que somos novas criaturas, então as nossas atitudes, uns com os outros, precisam refletir a salvação. Eu sou salvo? Você é salvo? Como os salvos convivem? Se relacionam mutuamente? Como? O apóstolo Pedro quer tratar da comunhão no seio da igreja e não tem comunhão. Percebam a sequência. Quando uma pessoa se relaciona com outra na igreja com maldade, ela vai, com essa maldade, mentir para promover um engano. Toda pessoa que engana só consegue enganar porque é fingida, porque é hipócrita. E, muitas vezes, toda essa hipocrisia, toda essa inveja, tudo isso é por causa da inveja. É porque eu quero denegrir as pessoas e aí eu vou difamar. Isso não pode e não deve acontecer entre pessoas que são salvas. Pedro já explicou que salvação começa com a regeneração. Ele explicou no capítulo 1, verso 4, e ele comparou a salvação a uma herança maravilhosa. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pedro disse que salvação é Deus guardando no céu essa herança para os herdeiros e é Deus guardando os herdeiros na terra pelo seu poder mediante a fé para herdar esta herança. Porque aquele que começou em nós a boa obra, ele vai consumá-la. Nós perseveramos porque o poder de Deus nos guarda mediante a fé. A salvação, ela está preparada para se revelar no último tempo, quando será a glorificação, a consumação da nossa salvação. Pedro já disse que o objetivo da fé é a salvação da nossa alma, da nossa vida. Ele já falou também no capítulo 1 que a salvação significa redenção. Fomos redimidos pelo precioso sangue. Ele já explicou também no capítulo 1 que salvação é ter a vida purificada. Como? Pela obediência à verdade, ao Evangelho de Jesus Cristo. Ora, uma vez que Deus nos salvou e está nos salvando, o que devemos fazer? Amar uns aos outros. É o 7º mandamento que nós encontramos no versículo de número 22. E agora Pedro mostra como esse amor ardente, fervoroso, que os cristãos devem ter uns pelos outros, como ele deve agir. Quem é salvo e ama os irmãos, ama a igreja,
nos seus relacionamentos, quem ama vai deixar, vai abandonar, vai se despir do quê? De toda a maldade, de todo o engano, disse Pedro, fingimentos, inveja e também de toda difamação. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela providencia tudo o que nós precisamos. É muito triste, é absolutamente desagradável e desanimador ver pessoas na igreja brigadas, divididas, desunidas, disputando espaços, prestígio, posições, ver pessoas que estão se relacionando umas com as outras dentro do modelo do mundo. No mundo, as pessoas são fingidas, são invejosas, são enganadoras, são maldosas, cheias de malícias, são difamadoras. Mas isso é no mundo. Mas Deus nos salvou deste mundo. E os relacionamentos de quem é salvo devem ser marcados não só dentro da igreja, mas onde você trabalhar, onde você estudar, dentro de casa, no seio da família. Os seus relacionamentos precisam ser regidos pela ética cristã. É muito triste se dentro da família tem engano, tem hipocrisia, tem difamação, tem maldade. Então, o cristão, em todos os seus relacionamentos, para preservá-los, para preservar a paz, a harmonia e a comunhão, ele entende, segundo o apóstolo Pedro, que ele precisa deixar maldade, engano, hipocrisia, fingimentos, inveja e difamação. Esse é o nosso dever. O nosso entendimento está pronto para entrar em ação, porque Pedro nos ensinou que somos salvos. Ele expôs o que Deus fez para nos salvar. Então vamos entrar em ação. Como? Aqui está o oitavo mandamento, deixando todas estas coisas que destroem, arruinam a paz. E nós sabemos que viver é conviver. E conviver com pessoas que estão enganando, fingindo, difamando, é muito triste. Magoa, entristece, afasta as pessoas e faz as pessoas dizerem o que é o Evangelho. Cadê o poder do Evangelho? Que Deus restaure os nossos relacionamentos. Mas isso só será possível se obedecermos o oitavo mandamento. Deixar, abandonar, rejeitar. Faça isso e você estará glorificando a Deus. Você estará contribuindo para a paz na sua casa, onde você trabalhar e onde você congregar como filho e como servo, como serva do Deus Altíssimo. Eu oro, eu suplico a Deus que te abençoe rica e abundantemente.